Bem-vindos a mais um vídeo sobre Octave. Neste caso vamos falar um bocadinho sobre gráficos e como fazer gráficos em Octave. Mas para isso eu quero começar por mostrar ou ilustrar a forma como o Octave desenha os gráficos. E a forma de o fazer é através daquilo que se chama discretizações. Ou seja, se eu quiser fazer o gráfico do seno, tenho aqui um esboço do gráfico do seno. Para o fazer, o que eu digo ao Octave é alguns pontos da função seno, portanto a abscissa e a ordenada ao octavo, e depois o octavo o que faz é, tendo esses pontos, através de um comando de gráficos, vai uni-los por linhas retas e, portanto, o gráfico do octavo é assim que funciona e eu obteria qualquer coisa, neste caso, desta forma. Okay? Isto para ilustrar então o que acontece. Quanto mais próximos estiverem os pontos, portanto, mais definido será então o meu gráfico. Vou então ilustrar aqui alguns exemplos do que temos. E para começar, vamos começar com a função plot, que é para fazer gráficos bidimensionais. E eu começo então por fazer uma lista de abscissas. No caso, o LX, a minha lista de abscissas, começa em 0, acaba em 4π e o espaçamento entre os pontos é então dado por π sobre 2. E se eu executar, portanto, este comando, obtenho então uma lista desta forma. Depois o meu ly, a minha lista das ordenadas, é então o seno de 0.2 vezes Lx ao quadrado. Atenção, o Lx é uma lista, portanto, quando eu digo Lx ao quadrado, o que eu quero é cada uma das componentes ao quadrado e daí ser necessário pôr aqui este ponto. Se eu não puser o ponto, se puser simplesmente Lx acento circunflexo ao quadrado, ele vai interpretar como o quadrado da multiplicação matricial, ou seja, o vetor Lx vezes ele próprio, que no caso nem sequer está definido. E portanto, fazendo então este comando, utilizando agora o plot, portanto, simplesmente eu abro aqui um figure 1, portanto, ela abre uma figura número 1, faço então o plot do Lx, Ly e tenho então, e defino depois as minhas coordenadas de cor, no caso R, red, portanto vai ser uma linha vermelha e o tracinho quer dizer então que é uma linha contínua. E portanto, se eu fizer este gráfico, obtenho então o seguinte. Eu vou-vos mostrar aqui, este é o gráfico, estes são gráficos mais à frente. Este é o gráfico que nos interessa. Como veem, o que ele faz é unir por linhas retas os vários pontos que nós damos. E assim aparece este gráfico quebrado, que não é propriamente o gráfico da nossa função. Para melhorar este aspecto, o que nós temos que dar é mais pontos. Portanto, em vez de utilizar um espaçamento de π sobre 5, eu vou utilizar agora, por exemplo, o espaçamento de π sobre 50. E se eu fizer isto, já obtenho uma linha muito mais definida. Ora, vamos rever. Temos então aqui, na figura 1, um gráfico muito melhor definido. Portanto, é preciso ter atenção a isto quando fazemos o gráfico em octavo. É preciso dar o número de pontos suficientes para que à vista não nos apareça uma linha quebrada. Um outro exemplo que eu quero dar é então o plot 3D. O plot 3D serve para fazer curvas a uma dimensão, portanto, parametrizações com uma variável em 3 dimensões. E no caso, utilizando então aqui o comando plot 3D, mais uma vez abro uma figura, agora a figura 2, para não apagar o gráfico anterior, eu posso então fazer o gráfico de cosseno de Lx, isto é a lista de abscissas, aqui seria o seno de Lx, a lista de ordenadas, portanto isto a 2 dimensões seria uma parametrização de uma circunferência, e depois a cota é então o Lx, ou seja, o que vai acontecer é que eu vou ter uma estrutura de uma hélice que vai subindo. O B como sendo a cor, blue, e tenho então ponto, traço para dizer que quero que a minha linha seja pontos e os pontos dados e linhas contínuas a unirem. E então obtenho esta figura que aqui está, figura 2, que é então dada desta forma. Portanto, cá temos a estrutura da hélice, da helicoidal. Finalmente, vou então mostrar agora gráficos a 3 dimensões, portanto, gráficos de superfícies bidimensionais. Para isso, tenho que definir a lista de abscissas e de ordenadas. No caso, tenho a lista de abscissas que vai de menos π a π com o espaçamento π sobre 10. A lista de ordenadas vai de menos 2π a 2π com o espaçamento π sobre 10. E depois, através do comando mesh grid, eu obtenho então uma matriz xx e uma matriz yy. Xx é uma matriz com as abscissas de todos os pontos, y é uma matriz com as ordenadas de todos os pontos. Eu posso, então, para fazer o gráfico a 3 dimensões, utilizando o comando surf,
dizer que as abscissas são xx, as ordenadas são y, e o meu gráfico será então cosseno de x vezes seno de y. Mais uma vez, nós queremos uma multiplicação componente a componente da matriz cosseno de x vezes seno de x. Xx é uma matriz, y é uma matriz, portanto, nós não queremos a multiplicação matricial, queremos sim a multiplicação componente a componente, daí necessitarmos deste ponto que aqui está. E, ao executarmos este comando, obtemos então um gráfico que, entretanto, nos tinha aparecido, porque nós já tínhamos aqui todos os algoritmos prontos, e temos então este gráfico aqui está. Eu agora posso clicar no gráfico e arrastar, e posso ver então o gráfico noutras perspectivas. E